Fala ainda de uma boa e de uma péssima notícias no São Paulo. Formação importante no Palmeiras, recorde de arrecadação com 10 meses da atual temporada. E os números do Verdão na comparação com os do São Paulo são impressionantes. Redução na folha salarial do São Paulo. Vídeo de hoje do canal do Nicola fala sobre esses três temas e te atualiza também as últimas do mercado. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Palmeiras com contas muito interessantes. Verdão divulgou detalhes do seu balanço referente a um mês de outubro. 140 milhões de receitas nesse mês. A previsão era muito, mas muito inferior a essa, e o boom, esse valor tão alto, se deu pelo pagamento de 103 milhões de reais feito pela W Torre ao Palmeiras por conta de uma série de utilizações relacionadas ao Allianz Parque. Coisa de muito tempo que a W Torre não fazia o pagamento, houve um acordo entre as partes e a W Torre fez essa quitação de 103 milhões de reais. Até por isso a receita bateu 140 milhões de reais. Com mais esse mês extremamente positivo, o Palmeiras alcançou 1 bilhão de reais de receitas pela primeira vez em sua história. Nunca o Palmeiras havia alcançado esse número e consegue bater 1 bilhão no 10º mês do ano, ainda restam novembro e dezembro. O recorde até então pertencia ao ano de 2021, quando o Palmeiras havia faturado 972 milhões de reais. Esse número foi muito impulsionado pelo título da Libertadores de 2020, que foi jogado em 21 e por consequência o pagamento do prêmio aconteceu em 2021, além do bicampeonato na Libertadores naquela mesma temporada. Se o Palmeiras tem arrecadado bastante, tem gastado também. Foram 788 milhões de reais com despesas operacionais nos 10 primeiros meses do ano. De qualquer forma, o superávit do Palmeiras é pesado. 191 milhões de reais de receita. Ou seja, entre tudo aquilo que arrecadou e gastou, sobraram ao Palmeiras 191 milhões de reais nos 10 primeiros meses do ano. A previsão, a estimativa é de que o Palmeiras fechasse o mês de outubro com 4 milhões e 800 mil reais no azul. E aí só a título de comparação, se o Palmeiras registrou até outubro desse ano 191 milhões de reais de superávit, o São Paulo registrou até setembro desse ano 191 milhões de reais de prejuízo, só para você entender o momento dos dois clubes. Para completar em relação ao Verdão, dívida com a Crefisa de Leila Pereira é de apenas 2 milhões e 700 mil reais. Ela certamente será quitada ao longo dos meses de novembro e dezembro. No início dessa temporada, o Palmeiras devia 69 milhões de reais à empresária. Preciso falar agora sobre a folha salarial do São Paulo, que será menor no ano que vem. A informação foi divulgada por Carlos Belmonte, o diretor de futebol do São Paulo, admitiu que por conta das restrições financeiras, após um acordo com o FIDIC, o Tricolor vai ter de baixar em 20 milhões de reais seu custo com o departamento de futebol. Esse valor de 20 milhões equivale para toda a temporada de 2025, se você dividir por 13, os 12 meses mais o 13º, chega à conclusão de que o Tricolor vai precisar baixar sua folha em 1,5 milhão de reais por mês. Hoje a folha do São Paulo gira na casa dos 18 milhões de reais mensais, que o colocam em mais ou menos o 6º ou 7º time que mais gasta no país. A pergunta que eu quero deixar para você é: como reduzir em 1,5 milhão de reais a folha salarial do São Paulo, quando na verdade o Tricolor precisa melhorar o seu nível para ser competitivo e sonhar com títulos? O Rafinha vai embora no fim do Campeonato Paulista. Aí você consegue uma economia de mais ou menos 400 a 500 mil mensais, mas ainda vai restar cerca de 1 milhão de reais que precisam ser equacionados, reduzidos. E não é com as saídas do William Gomes, por exemplo, do Henrique Carmo, que você vai conseguir essa redução na folha salarial. O que eu quero dizer com isso? É grande a chance de o São Paulo precisar abrir mão de algum ou alguns dos seus principais jogadores para a próxima temporada. Essa readequação financeira também passa pela tragédia nas finanças do São Paulo em 2024. Tenho contado para vocês sobre os prejuízos. Até o mês de setembro foram 191 milhões de reais de déficit, com um aumento significativo da dívida. Eram 666 milhões de reais na virada do ano. No mês de setembro já eram 886 milhões em pendências. Preciso falar agora sobre o São Paulo. O Tricolor terá nos próximos dias uma oferta oficial do Shakhtar Donetsk por Henrique Carmo, atleta de só 18 anos de idade, tratado como uma das principais promessas da base do clube.
A informação do interesse do Shakhtar foi divulgada pelo Gabriel Sá e a oferta giraria na casa dos 7 milhões de euros ou 45 milhões de reais. E aí tem um ponto importante, ou melhor, 2 pontos. O primeiro deles, o São Paulo ainda não conseguiu renovar o contrato com o Henrique. O vínculo dele se encerra em dezembro de 25. Se essa renovação não for feita nesse ano, nesses últimos dias do ano de 2024, São Paulo vai correr um enorme risco de ver o Henrique do Carmo assinando um pré-contrato com o Shakhtar na metade do ano que vem, com o Shakhtar ou qualquer outro clube, e saindo do São Paulo de graça. Então talvez esses 45 milhões sejam super importantes. Outro ponto decisivo, São Paulo vive enorme crise financeira, cheguei a contar para vocês com exclusividade que nos 9 primeiros meses do ano, São Paulo fechou com um prejuízo de 191 milhões de reais. Não sei se haverá outras propostas tão boas quanto essa para que o São Paulo possa fazer negócio. Só para arrematar em relação ao tricolor, com os resultados da rodada do final de semana, o São Paulo assegurou a classificação direta na fase de grupos da Libertadores do ano que vem. O resultado que garantiu essa classificação foi o título da Libertadores do Botafogo. Até por isso o São Paulo cogita usar as 2 rodadas finais do Brasileirão como um experimento, utilizando atletas da base que não jogaram com tanta frequência. São Paulo enfrenta o Juventude em casa na quarta-feira e o Botafogo fora no domingo. Hora de falar sobre o São Paulo. O presidente Júlio Casares está em território europeu. Ele havia embarcado na noite desse domingo rumo a Londres, na Inglaterra, primeiro com escala em Portugal, mais especificamente em Lisboa. Vai passar por lá quase uma semana. E a ideia é visitar pelo menos 2 times e ter uma agenda muito voltada à Premier League. Aí você, torcedor de São Paulo, já deve estar esfregando as mãos e imaginando reforços, contratações do futebol inglês e eventualmente dessa escala em Portugal. A contratação do Wendel é algo declarado, é algo público. O São Paulo tenta a contratação do Wendel, mas importante dizer que o Casares vai visitar esses clubes como representante da Libra, aquele grupo formado por times da Série A do Brasileiro que negocia direitos de transmissão. É algo curioso, levando em consideração que a Libra já vendeu todos os seus direitos de transmissão no Campeonato Brasileiro nos próximos anos para a Globo. Então TV aberta na Globo, TV fechada no Sport TV e eventualmente no Pay-Per-View, se o Pay-Per-View ainda existirá. De qualquer forma, é o Casares estreitando relações e fazendo relacionamento. É possível, inclusive, que ele se encontre com o Ferran Soriano, CEO do Grupo City. Eles têm uma boa relação já de algum tempo. São Paulo assegura que não há nenhuma reunião marcada do Casares com o Wendel ou representantes dele no futebol português. O Wendel tem contrato com o Porto até junho do ano que vem. Só uma curiosidade, o Casares chegou a dizer para mim que foi ele quem começou as tratativas com o Wendel, quando foi chefe da delegação da seleção brasileira e o Wendel estava convocado. Então, não ficaria surpreso se houvesse algum contato ao longo dos próximos dias, até especialmente depois do interesse que se tornou público do Corinthians também no jogador. Olha, como é que andam as negociações do São Paulo com o Wendel? Ele vai para o São Paulo ou para o Corinthians? O que você acha? Welder, o São Paulo continua otimista, tá? O São Paulo continua esperançoso de que o Wendel vai ser contratado. A viagem do Casares foi para Londres, com escala em Portugal. Eu não duvido que nessa escala ele tenha tentado avançar alguma coisa com o pessoal do Porto ou com representantes do Wendel, tá? São Paulo sabe do interesse do Corinthians, o São Paulo se preocupa com isso, não pode elevar muitos custos. Para o ano que vem a coisa vai ser bem mais controlada, os gastos vão precisar ser mais condensados, mas os caras estão tentando muito o Wendel, tá? E as negociações do São Paulo com o Wendel, vem para o São Paulo mesmo? Deixa eu mandar uma mensagem para uma fonte tricolor, faz tempo que eu não a perturbo. Boa noite, tudo em ordem por aí? Corinthians levar o Wendel. Mandei aqui, tá? Ó, Marcos Alves da Silva. Nicola Zubeldia dificilmente usa a base. Concordo com você. Acho muito ruim, levando em consideração que o São Paulo é um clube produtor de atletas e mais do que isso, São Paulo vai precisar muito da base para baixar custo e depois para garantir dinheiro. Só uma observação, isso até o João Paulo Sampaio, que é o gerente da base do Palmeiras, bate muito nessa tecla. Se você quer baixar a folha salarial, você precisa ter jogador da base, porque o jogador da base custa muito menos do que os outros. E esses jogadores da base que sobem ao time principal são caras que depois podem garantir um valor de venda muito maior, porque são mais jovens, né? O Adriano Moreno está dizendo que o Zubeldia é treinador mediano, concordo.
O Odair Donizete, Nicola, esse time do São Paulo é o time que teve mais folga no Brasileiro. Você viu contra o Grêmio, estava tudo morto. Pois é. E o time do Grêmio é um dos mais mal treinados. Então, você não conseguir se dar bem contra o Grêmio, indica também que a coisa não vai bem, tá? Só mais uma sobre o São Paulo. A ideia do Zubeldia é dar mais oportunidade aos meninos da base nessa reta final, nesses 2 jogos que faltam. Laércio Abreu, boa noite, Nicola. E o Wendel vem para o São Paulo? E quem mais vai vir para fortalecer o meu tricolor? Laércio, a busca é por um lateral esquerdo, um lateral direito e um camisa 10, tá? O lateral direito virá porque o Rafinha deve se aposentar depois do Paulista. O lateral esquerdo virá porque há necessidade depois da saída do Wellington, ele fica só até dezembro. E o camisa 10 há uma variação interna de que o São Paulo precisa desse jogador, nem o Luciano, nem o Lucas Moura exercem com a capacidade que a comissão técnica e a diretoria procura. Ó, eu mandei uma mensagem para uma pessoa do São Paulo, alguns minutos atrás. Corinthians tem chance de levar o Wendel? A resposta foi assim: tem muitos clubes fazendo proposta para ele. Mas ele está perto do São Paulo? Você está otimista? Vamos ver que essa pessoa do São Paulo, com quem eu conversei na semana passada e estava otimista, diz a esse respeito, né? O Adriano Moreira, Nicola, o Flamengo está levando o Caleri no São Paulo? Não. Nem quer e nem vai levar. Por mais que queira, o Landim disse para o paparazzo rubro-negro que o sonho dele era contratar o Caleri, mas a verdade é que o Landim não apitará mais nada em algumas semanas, tá? Pico, por que a imprensa não está divulgando sobre o aumento das dívidas do São Paulo? Que o Casares está afundando o clube em dívidas. Não sei, Cristiano, para falar a verdade, cara, eu trabalho muito pouco vendo o que os outros... Não, eu até trabalho, eu vejo o que os outros publicam, porque eu preciso também estar atento ao que... Mas depois que eu publico a notícia, eu não fico vendo quem deu, quem não deu, se deu crédito. Eu já passei dessa fase, né? Mas na semana passada eu trouxe uma informação super importante sobre a situação financeira do São Paulo, um prejuízo até setembro de 191 milhões de reais. E com esse prejuízo, também teve um aumento considerável da dívida, que saltou de 666 milhões para 886 milhões, né? E aí, só para complementar, tem uma informação que eu ainda nem contei em vídeo, mas vai constar no vídeo de amanhã cedo. O São Paulo vai precisar reduzir a sua dívida, a sua folha salarial no ano que vem em 1,5 milhão de reais por mês, tá? Isso faz parte daquele acordo pro FIDIC e tal. Mas, como é que você reduz uma folha de 1,5 milhão sem abrir mão de jogadores importantes? Difícil, né? Nicola, mas o Wellington vai embora. Tá bom, o Wellington ganha 70 mil reais mensais. Nicola, mas o Henrique Carmo tem proposta do Shakhtar, ganha 60 mil reais. Nicola, para você chegar a 1,5 milhão de reais, se você quiser negociar esses jogadores jovens, não vai dar. Você vai precisar de 20 atletas, 15 atletas. Nicola, mas o Rafinha fica só até o fim do Paulista. É verdade. Aí você tem uma economia de mais ou menos uns 500 mil reais. Falta 1 milhão. O Luiz Gustavo vai ter seu contrato renovado até o fim do ano que vem. Enfim, estou curioso para saber como é que o São Paulo vai conseguir reduzir de maneira tão significativa essa folha salarial, tá? Preciso fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo com uma boa e uma má notícia, ambas relacionadas a Rian Francisco. Se você não ouviu falar sobre esse menino, calma, certamente esse nome vai aparecer bastante. Só 18 anos de idade, acabou de completar 18 anos e é muito artilheiro nas categorias de base do Tricolor. Nessa temporada, em que ele disputa quase todo ano com 17 anos, no Sub-20 foram 38 gols e 11 assistências em 52 jogos. Os 2 últimos gols na segunda-feira, na vitória por 3-2 de virada contra o Palmeiras, que valeu ao São Paulo o título da Copa do Brasil Sub-20. Foi 3-2 e ele marcou 2 vezes. A má notícia relacionada... Vou começar pela boa. A boa notícia relacionada ao São Paulo e ao Rian Francisco. Durante essa renovação de contrato, que foi fechada há semanas, o São Paulo adquiriu mais 30% dos direitos econômicos que pertenciam ao SK Brasil, do Edmilson. A operação custou 1 milhão de reais e dessa maneira o São Paulo passa a ter 100% dos direitos econômicos do atleta. Então, se o Rian Francisco for vendido na semana que vem ou daqui 3 anos, o São Paulo fatura toda a grana que for depositada pelo clube interessado. A má notícia, porém, diz respeito ao valor da multa rescisória para clubes do exterior. A multa é de apenas 6 milhões de dólares, que hoje equivalem a mais ou menos 36 milhões de reais. Confesso que fiquei absolutamente surpreso quando eu soube da notícia. Como um jogador de só 18 anos, com um enorme potencial do Rian Francisco, assina um contrato
cuja multa pro exterior é de 6 milhões de dólares. A multa no Brasil bastante alta, super elevada, nenhuma chance de um clube brasileiro contratá-lo. Mas essa multa do exterior me chamou bastante atenção, gostaria que você usasse o espaço para comentário para dizer o que você pensa sobre o tema. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau! Rapaziada boa, ficamos aí com o nosso giro de notícias do São Paulo, as informações atualizadas para você ficar por dentro de tudo e não perder nada. Chega deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativa também o sininho de notificação. Sabemos que é super importante a sua participação neste canal. E a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço no coração. Não esquece de deixar seu like, deixar sua opinião. É isso. Tchau, tchau. Vamos que vamos.